48. Ele está propondo aqui que a média é 48. Muito bem. Então, sempre que tu vê H0 no teste de hipótese, é a situação proposta. É aquele valor esperado, aquele valor que foi citado anteriormente. H1 é a tua hipótese, aquilo que tu mediu, e tu vai ver se está dentro ou não de algum escopo, com algum intervalo de confiança apropriado. Ok? Então é isso. Então, você pode aceitar uma hipótese ou ir contra a hipótese. Sempre. Então vamos lá, olha só. Claro, vai depender da tua pergunta, né? Vai tudo depender do que a pergunta está propondo. Então, aqui, por exemplo, né? A gente tem que o que foi proposto é que a média que tu vai encontrar tem que ser igual à média do enunciado, a média informada pelo enunciado. E a hipótese alternativa, que é uma outra possibilidade, é que essa média seja maior. Ok? Veja que existem várias possibilidades aqui de hipótese. Ela poderia ser menor, ela poderia ser simplesmente diferente. Ok? Claro, se ela for menor, tu está tratando com o lado esquerdo da tua gaussiana, lá da tua curva. Se tu está falando que ela é maior, tu está tratando do lado direito. E se tu falar que ela é diferente, tu está tratando dos dois ao mesmo tempo. Então, o teu intervalo de confiança vai estar associado, nesse último caso, com as duas pontinhas da tua distribuição. Porque se tu está supondo que ela é igual, e como hipótese alternativa ela ser simplesmente diferente, então ela ser igual, claro, está dentro de um intervalo de confiança. Por exemplo, de 5%. Então ela ser diferente vai ser os 2,5% da esquerda e da direita mais extremos. Só que aqui, como tu está trabalhando apenas com a hipótese dela ser maior que a média, então tu está preocupado só com o lado direito extremo. Então os 5% que tu está preocupado está só ao lado direito. Então, esse cuidado tem que estar, olha só, é aqui, olha. Tem o teste unilateral para a esquerda, o teste bilateral e o teste unilateral para a direita. E, claro, vai estar sempre associado ao intervalo de confiança. Né? Então, tu pode pensar, mas qual é o sentido de estudar só o maior? Bem, tem vários, né? Se é para propor que uma resposta não faz sentido. Por exemplo, você pode falar, pode ser que alguém vá na tua empresa e diga, ó, a gente não está gostando desse salário muito baixo aqui. Daí a tua hipótese é o salário ser menor que a média que tu está dizendo que é. Sacou? Então o valor maior não importa. Eles estão reclamando que tu está pagando menos. Então, tu vai se preocupar só com os valores serem menores. Muito bem. Então, muito bem. Aí vai ser, claro, sempre baseado no enunciado que tu está tendo, né? Quando a gente está trabalhando com estatística, diferente da física, que a resposta é exata, na estatística, apesar de ter uma altíssima probabilidade, às vezes você pode ter um resultado que é um erro. Né? Então, aqui como tu vai tomar uma decisão, como tu vai dizer se a hipótese é verdadeira ou falsa, você pode cometer erros, né? Porque, novamente, é a probabilidade. Claro que se você tiver com uma margem de erro bem baixa, no intervalo de confiança alto, provável que você não erre, né? Mas pode acontecer. Então, você tem tipos de erro. Esse tipo de erro sempre cai como questão teórica em provas, tá? É incrível. Então é bom tu decorar eles. O tipo de erro 1 é rejeitar o H0, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Ok? Então, você pode fazer uma conta, você pode chegar na sua conta que o H0 é falso, mas ele é verdadeiro, na prática. No mundo real ele é verdadeiro. Por exemplo, você poderia fazer uma conta e encontrar para um determinado intervalo de confiança. Veja, a questão é sempre o tamanho do intervalo de confiança. Que aquela média que eu te falei sobre o salário que a pessoa paga, ela é maior do que a proposta. Então, ou seja, tu vai rejeitar o H0, porque não foi igual, foi maior. E acaba que, na verdade, era verdade. Não era maior.
Então, tu tem o erro do tipo 1. Então, na prática, erro do tipo 1 é rejeitar o H0 quando ele é verdadeiro. O tipo 2 é aceitar o H0 quando ele é falso. Ok? É simplesmente essa lógica aqui. Beleza. Então, tem uma tabelinha bem óbvia aqui, né? Que é sobre a decisão que tu toma. Beleza. Vamos lá, vamos fazer o teste de hipótese. Então, o teste de hipótese ele é sempre baseado lá na distribuição normal, na probabilidade normalmente, né? A probabilidade normal, etc. Então, claro, tu vai ter vários casos diferentes, mas todos se baseiam lá na tabela normal, na prática, ou na T-Student. O teste que mais vai acontecer é quando o desvio padrão é conhecido. Ok? Ou, no caso, a variância é conhecida, que seja. É o caso que tu tem mais dados, é o caso que tu consegue utilizar a distribuição normal, etc. Então, é isso. Veja, requisitos para o teste. Ser uma amostra aleatória simples é aqueles casos naturais que a gente estava trabalhando em distribuição normal. O valor do desvio padrão ser conhecido, pelo menos uma das condições ser verdadeira. Ter uma amostra maior que 30 e a população ser normal. Se a amostra for menor que 30, a gente usa a tabela T-Student, lembra? Já falei para ti. Amostras pequenas é aquilo. Beleza, então sempre começa enunciando a hipótese. Novamente, isso está baseado no que o enunciado está te pedindo. E depois você vai encontrar o Z crítico. Ok? E quando você encontrar o Z crítico, para aquele valor de média que você está propondo ser maior ou menor ou diferente, você vai encontrar o Z crítico e vai ver se esse Z crítico está dentro do intervalo de confiança. Né? Aqui ele está dizendo que normalmente é 5% intervalo de confiança. Mas eu já vi 1%, já vi outras probabilidades, isso aí é mentira, tá? Mas você vai ter que ter a tabela de distribuição normal próxima. Porque o que você vai fazer? Você vai ver se esse Z que você encontrou aqui, você vai fazer a continha e vai dar um número, né? Você vai ver se esse número ele está dentro do intervalo de confiança, ou seja, está à esquerda, ou ele está à direita do intervalo de confiança. Sacou? Se ele estiver à direita, ele está naquele extremo lá que está rejeitando o H0. Está fora daquilo que tu propôs como resposta verdadeira. Então, na prática, a única conta mesmo que tu vai fazer é isso aqui. Depois tu vai olhar para a tabela normal e vai ver se o valor está dentro, está antes ou depois disso. Claro, antes ou depois, né? Sempre eu estou pensando aqui à direita, né? Claro que pode ser uma coisa à esquerda. Tu vai ter que analisar se está dentro ou fora do intervalo de confiança. Tá? Tá dentro ou fora do extremo. Se estiver fora do extremo, tu normalmente tu vai aceitar. Se estiver fora, tu não vai aceitar. Então, beleza, isso ficou tudo muito abstrato, mas vamos fazer aqui um probleminha bem simples para tu ver como é que é. Em indivíduos sadios, a taxa de fósforo no sangue tem distribuição aproximadamente normal, legal. Podemos utilizar a teoria que a gente viu. Temos a média e temos o desvio padrão. Com o objetivo de saber se sei lá o que, da taxa média aumentou, veja, ele quer saber se aumentou. Ou seja, ele quer saber se a média é maior do que a proposta ali no enunciado. O pesquisador, então, pegou uma amostra de 36 doentes para um nível de 5% de confiança aqui. Ó. Ele está propondo 5%. Se tiver 5%, tá bom para ele. Não precisa ter mais, não precisa ter mais de 5% de confiança. Não. Né? Observou-se na amostra que 13... O que é o 5% de confiança? Né? É tu cortar o rabo da gaussiana com 5%. Lembra daquela curvinha em formato de sino, Ricardo? Uhum. Lembra que a gente calculava a probabilidade? Daí tinha a área embaixo era a probabilidade, lembra? Uhum. Então a gente quer que a areazinha lá no final seja 5%, entendeu? Só isso. Se tiver antes disso, significa que, de fato, é a média que foi proposta, etc. Senão, tu vai rejeitar a hipótese. Beleza. Então, qual que é a situação aqui? Ó, ele encontrou, fazendo as medidas, que a média é 3,12. Obviamente não é igual à média que é a proposta aqui, mas vamos ver se para um intervalo de confiança de 5%, ela vale como
essa média aqui. Está dentro desse escopo. Entendeu a ideia? Acho que sim. Beleza. Então, a hipótese aqui é o seguinte, que a média seja em torno de 3. Né? Que ela seja 3 para um determinado intervalo de confiança. É que nem na nossa pesquisa eleitoral, não tem aquele para mais ou para menos? Esse é o nível de confiança, entendeu? Cada pesquisa, cada método de pesquisa tem um intervalo de confiança que eles traduzem em pontos para o candidato. Então é isso que a gente está falando aqui. Lá tem intervalo de confiança, sei lá, 10%, 5%, que seja. Aqui a gente quer 5%. Beleza, então a hipótese nula é que a média esteja ali, seja igual a 3 nesse intervalo de confiança de 5%. A hipótese alternativa é que seja maior, já que ele está propondo aqui, ó, vamos ver se é maior. Né? Porque o que acontece? Né? Na prática, às vezes tu vai fazer uma estatística, por exemplo, de uma sala de aula, e às vezes foi só uma flutuação, assim, entendeu? Foi uma coisa mínima de diferença. Então nem conta como mudar a média. Né? Tipo, a média da sala de aula, por exemplo, numa prova. 5, 5, 5,2. Vale dizer que 5,2 aumentou a média que estava tendo? Não. Que foi só uma flutuaçãozinha ali. Essa é a ideia, entendeu? Claro, um determinado intervalo de confiança. Sempre isso. Então, esse tipo de teste é bem importante para coisas científicas, né? Sempre que tu for ler um artigo científico, tu vai ver o nível de significância. Beleza. Então, tá aí. A proposta é que a média aumentou. Né? Ele tem uma média padrão ali do experimento já. Todo mundo sabe, já é uma coisa confiante. Ele está dizendo que a média aumentou, ele vai propor isso. Então, que é maior, então, que 3. Então, se é maior que 3, a gente não está interessado no lado esquerdo, só está interessado no lado direito. Então, o lado direito lá da nossa curvinha gaussiana é que vai estar com as continhas lá, com a areazinha, né? Para a gente estudar. Olha só. Olha só, é isso aqui. Em outras palavras, se a hora que eu fizer o cálculo do Z crítico, com aquela equaçãozinha que eu te mostrei, ele tiver nessa parte escura, tu vai ter que rejeitar a hipótese nula e aceitar a alternativa. Okay? Agora, se ele tiver em toda essa área branca aqui, ou seja, se a média não aumentou, então você vai aceitar a hipótese nula e rejeitar a alternativa. Muito bem. Vamos voltar lá para a conta. Beleza. Muito bem. Então, agora ele fazendo a continha aqui, note que o alfa é 5%, né? Ainda a gente não vai usar esse valor aqui para nada. Nós vamos simplesmente utilizar aqui ó, a média que ele mediu, a média que foi dada, o desvio padrão e a amostra. A amostra é 36, né? Então, é isso. Agora é a hora que tu faz isso, tu encontra 1.2, então, como Z crítico. Daí o que a gente faz? A gente vai lá na tabela e vê para qual probabilidade esse 1,2 está associado. Né? Muito bem. Claro, nós temos que usar como referência o Z crítico, que é de 5%. Abre a tabela normal aí, por favor. Eu vou abrir a minha aqui também para te mostrar os 5% lá. Ok. Eu quero aquela inteirinha, né? Isso. Beleza. Ó, qual que é o Z crítico associado aos 5%? É até o que ele está procurando aqui, eu acho. Ó. Veja, a gente tem que ir no 95, então, né? Porque eu quero que essa área toda aqui seja 95. E que a parte branca, por consequência, então, seja só 5% da área.
95 está aqui, tá vendo? Ó? 95, 1 e 49. Qual que é o valor associado de Z crítico? É 1.645. 1.645, tá? Né? Porque aqui, ó, 1.6 e aqui 4,5, porque está entre o 4 e o 5, certo? Lembra disso, Ricardo? Isso. Então anota esse valor que eu falei. 1.645. Eu só percebi agora que eu estava olhando a tabela errada. Pois é, tem que olhar que eu estou mostrando já estava confuso. Pois é. Essa tabela aqui é melhor para esse tipo de teste, na realidade. Beleza, então tu anotou aí 1.645, beleza. Vamos voltar para a apostila. Beleza. Bem, então, note que a gente encontrou 1.645. Esse é o Z crítico. E, né, lá na tabela. E aqui a gente encontrou 1.2. 1.2 está atrás do 1.6, certo? O número 1,2 é um número antes do 1.6, certo? Concorda comigo? Uhum. Então, se eu for ver o desenho do gráfico, né, o nosso Z crítico vai estar mais para frente e o Z que a gente fez a conta lá está mais para trás. Então, o que acontece? Olha só. Aqui, dentro da região que não é o extremo, a região que me proporia que eu estou fora da média que foi citada, essa região ela está bem depois do Z calculado. A região fora do intervalo de confiança está bem depois do Z que a gente calculou. Então, significa que, apesar de ter aumentado um pouquinho a média medida, ela, para um intervalo de confiança de 5%, ainda está dentro da média proposta. Ainda está dentro da hipótese nula, em outras palavras. Ok? Então, aqui a gente tem que rejeitar a hipótese alternativa, ou seja, a média não aumentou para um intervalo de confiança de 5%. Não foi um aumento suficiente para dizer, para afirmar que a média aumentou. Pode ter sido só uma coisa, uma flutuação dos dados, um detalhe. Então é isso aí, olha só. O nível de significância 5%. Não rejeitamos a hipótese nula, ou seja, a gente aceita a hipótese nula, de que a taxa, e rejeita a hipótese alternativa, de que a taxa de fósforo no sangue, matriz, né, seja igual. Então veja, conta para valer não tem. É fazer aquela continha boboca lá. Certo? Eu só fazer isso. Nada além disso. Beleza? Agora eu vou fazer esse exercício aqui. Vamos ver se tu consegue me acompanhar. Vamos primeiro interpretar tudo, né? Para depois fazer qualquer coisa. Em indivíduos normais, o consumo renal médio do oxigênio, veja, que ele já disse que a média é essa, é o dado que todo mundo aceita, o desvio padrão é aquele. Um pesquisador interessado em saber se isso realmente ocorre, selecionou uma amostra, então o N é 28, e obteve um consumo renal médio de 13,45. Então, foi assim. Teste a nível de 5%, se realmente ocorre o que o pesquisador averigou. Ou seja, se aumentou mesmo, ok? Então, qual que é a hipótese Mas também nula? Tá dentro do desvio padrão. Não dá para dizer. A gente tem que encontrar Z crítico, tem que fazer tudo isso, tá? Não dá para propor assim só de olho. Então, qual que é a hipótese aqui?
hipótese nula, que a média é igual ao valor medido. A hipótese alternativa é que... peraí, qual que a gente coloca primeiro sempre, para deixar na mesma notação da apostila? Deixa eu ver aqui. Assim, que a média é maior. Mas o nosso X medido aqui a gente já tem, né? O rapazinho ali, o médico mediu 13 pontos. As pessoas aqui disseram que é 12, né? 12. E a proposta desse outro médico pesquisador aqui é que seja maior que 12. É isso que ele está propondo. Ele está dizendo que aumentou. Está dizendo que aumentou para isso aqui. Vamos ver se realmente a média mudou. A média não é mais 12, agora é 13,45. Certo? Por enquanto a gente tem isso. Então vamos encontrar o Z crítico primeiro. Quer dizer, o Z calculado. A gente chama de Z calculado. O Z crítico tem a ver com o intervalo de confiança. Veja, o intervalo de confiança aqui é de 5%. Então, o Z crítico, de novo, vai ser aquele 1,645. Não muda. Não muda porque a gente está falando novamente da situação maior. Beleza? Uhum. Agora vamos encontrar o Z calculado aqui. O Z calculado, então, é a média que foi vista pelo cara, menos a média real ali, já é aceita há muito tempo. Agora, a raiz quadrada do quê? Do desvio padrão dividido pela amostra. Desvio padrão ao quadrado, né? 3 ao quadrado dividido por n. Então, o z vai ficar 1,45. Não, peraí. Falei besteira. Deixa eu... Não, é isso mesmo. 1,45. 1,45. Agora, raiz quadrada de 2,3 ao quadrado é 2,3. E qual que é a raiz quadrada do n? 28, né? Qual que é a raiz quadrada de 28? Vamos ver. 28... 5,3. Ok? Então, agora tem que fazer essa conta. Quanto é 1,45? 5 vezes 5,3 dividido por 2,3. Isso deu, nossa, que Z alto, deu 3,34. Tá? Uhum. Muito bem. Esse é o Z calculado. O Z crítico, que a gente já viu qual que é para 5%, numa situação como essa, em que a gente está pegando todo o fim da curva, eu vou até desenhar já nossa amiguinha aqui. A gente sabe que o Z crítico é 1,645. Então, olha só o que aconteceu dessa vez. Aqui é zero, como tu já sabe bem. Aqui seria o 1,645. E aqui, bem na frente, seria o 3,34. Se a gente está falando de pegar 5%, né, então a gente está falando de pegar toda essa área aqui para trás do Z crítico, certo? Esse aqui é o Z crítico e aqui está o 5% do Z crítico. E aqui está o nosso Z calculado. Então a gente nota que o Z calculado ele está dentro da região do Z crítico. Qual que é a conclusão que a gente tira disso então? A gente aceita a hipótese alternativa ou a gente rejeita a hipótese alternativa? A gente aceita que a média está fora do escopo ali? Ou ela ainda está dentro do escopo? Está dentro do intervalo de confiança? Então, A gente vai ter que aceitar a hipótese alternativa. Porque o valor deu muito maior que o Z crítico. Deu muito maior que os 5%. Aqui, tá dentro da região. Se estivesse por aqui, a gente poderia aceitar que não aumentou. Mas ela está dentro da região que diz que aumentou. Então a gente tem que aceitar a hipótese alternativa. Vamos escrever aqui.
Mas, claro, para um nível de 5%. Logo, para um nível de 5%, devemos aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, a média é maior que a média dada anteriormente, que é a nossa hipótese nula, né? Então, de fato, temos um valor muito fora aqui, muito fora, então tem que dizer que a hipótese nula é falsa. Tem que rejeitar ela para 5%, tá? É. Então é isso, é assim que funciona. Olha só, mal fiz conta aqui, tá vendo? Aham. Então tá. Então, eu vou até te pedir para fazer o seguinte. Ontem eu estava ajudando uma cliente minha aí e eu acabei usando um programa que ferrou com a gente, porque deu a resposta errada, né? Deixa eu te mandar aqui o que ocorreu ontem. É uma questãozinha de uma prova, eu acho, alguma coisa assim, não sei. A menina precisava de ajuda. Aqui. Ah, não, isso aqui é distribuição normal ainda. Bem, é bom para testar, né? Se bem que as coisas. Bem que tu fez tão pouca conta de distribuição normal, acho que valia a pena. Mas primeiro vamos fazer uns testes de hipótese. Só que, pô, não tô achando um agora. É só quando eu preciso que não aparece. Eu vou bolar uma aqui, então. Vamos lá. Uma empresa diz que a média salarial é de R$ 2.000 com desvio padrão de R$ 200. O empregado veio com a hipótese de que a média é mais baixa, pois ele pegou a folha de pagamento de 36, 100, para ficar legal, 100 funcionários, e a média deu 1.900. Para um nível de confiança de 5%, diga se a hipótese do funcionário é verdadeira ou falsa. Okay? Então, você tem a apostila, você tem aquela tabela que eu te mandei lá, a outra, né? Uhum. E você tem a conta que eu acabei de fazer, que eu vou te mandar também. Eu acho que isso pode te ajudar. Né? Primeira coisa que tu tem que fazer, sempre dizer quais são as hipóteses. Qual é a hipótese nula, qual é a hipótese alternativa. Então, tu conseguiria me dizer qual é a hipótese nula, qual é a hipótese alternativa? A hipótese nula seria a segunda, a que o empregado fez. Não. A hipótese nula é sempre... É o que a gente vai fazer, não é? Não, a hipótese nula é sempre o que já era visto é o que já foi anteriormente. mostrado. Isso, tá. Que é o 2.000, certo? Sempre. A hipótese nula sempre vem acompanhada de desvio padrão também. É uma outra forma de saber qual é. Essa é a hipótese nula, de que o salário é médio, né? A média do salarial é 2.000. E qual que é a hipótese alternativa aqui? A hipótese alternativa, então, é o que o empregado quis fazer. Tá, mas o que ele quis fazer? A média é o quê? É maior, é menor, é diferente? É o quê? É menor. Isso, então a média é menor que 2.000, certo? Então essas são as duas hipóteses, beleza. Então tu está procurando menor. Do outro lado lá da gaussiana. Mas como é simétrico, né, tanto faz. O 5% que a gente tinha encontrado lá era positivo porque a gente estava para o lado direito, mas agora como a gente vai estar para o lado esquerdo da média menor,
Ele vai ser negativo, vai ser menos 1,645. A gente já sabe o Z crítico aqui, menos 1,645. Ok? Agora encontre o Z calculado aí, com aquela conta que eu fiz, que está na apostila. Quando tu encontrar o Z calculado, me fala, tá? Ok. O meu deu mais alto que deu da última vez. Acho que errei. E aí, meu cara, encontrou? O meu deu 5. Legal, 5. 5 é um valor, só que deu 5 Menos 5. negativo, né? Isso, menos 5. Muito bem. Então, agora você sabe que é menos 5. Então é sempre bom desenhar o gráfico, né? Faz o gráfico aí e leve em conta que tu está procurando as coisas do lado esquerdo da gaussiana, certo? Aham. Então tu desenha a região crítica e coloca lá o que limita o Z crítico, que é o menos 1,645, e o Z que você encontrou. Coloque e conclua qual que é a solução aí, qual que é a decisão que tu vai tomar. Só que seria o menos 1,645. Isso, menos, é. Então ele passou do nível de confiança. Né? Passou muito. Por ser 5. Isso. E então o que que tu conclui? Tu vai aceitar a hipótese alternativa ou vai rejeitar a hipótese Eu alternativa? vou rejeitar a hipótese alternativa, então. Não, cara, então tu Ué. vai aceitar a hipótese alternativa, porque não é a média anterior, a média mudou. Se tu pegou um valor muito fora do que o cara tinha, do que era a proposição, então você tem que aceitar a hipótese alternativa. A hipótese alternativa veio do empregado. Certo? Ok. Isso aí. Então, cuidado com a decisão. Pensa, tu fazer a conta toda certa e errar na decisão. Depois da conta feita. Não dá. Beleza? Vou tomar cuidado com isso. Mas é isso aí, as contas todas certas. Então, tu vai aceitar a hipótese alternativa, rejeitando a hipótese nula. É a consequência. Beleza. Agora, bem, tem o teste para média quando é desconhecido, mas eu acho melhor a gente fazer uma outra coisa agora. Vamos fazer o seguinte. Antes de ir para essa T-Student aqui, vamos fazer o teste que é aquele em que é diferente. Que é diferente. Então, deixa eu salvar isso aqui, para a continha que você fez. Agora eu vou propor uma outra
coisa aqui. Põe aqui. Não, se põe nada. Uma empresa, um campeonato de futebol se vangloria de dizer que seus jogos têm uma média de gols exatamente iguais a 4 por partida. Propondo que isso não é verdade, veja, o cara não está propondo que é maior, nem que é menor. Okay? Propondo que isso não é verdade, um espectador fez a média de gols de 25 partidas e encontrou que a média é 3,6 gols por partida. Para um nível de significância de 5%, conclua se a média é diferente, média obtida pelo espectador, é diferente da proposta pelo campeonato. Veja que a hipótese do espectador não é que a média é menor, nem que a média é maior. Ele só propôs que não era igual a 4. Só isso, tá? Beleza? Uhum. Isso. Então, veja, a hipótese nula aqui, que é a hipótese do campeonato, é que a média é igual a 4. E a hipótese alternativa é que a média é diferente de 4. Vamos encontrar o z calculado. Então, é 3,6 menos 4, dividido pela raiz de 3,6. Ah, eu esqueci de uma coisa, né? Eu esqueci do desvio padrão. Vou escrever o desvio padrão aqui. Desvio padrão igual a 2. Não, 2 é muito alto. 0,81 gols, tá? Esse é o desvio padrão, beleza? Uhum. Então, é sempre desvio padrão ao quadrado. Então, não, 0,81 é para ferrar, né? Vamos colocar 1 de desvio padrão. Foi o que eles proporam, ó. A média é 4, mas o desvio padrão é 1. É um desvio padrão meio alto, né? Lembrando que o desvio padrão é... Tu lembra qual que é a definição que eu te dei de desvio padrão? Como? Qual que é a definição que eu te dei de desvio padrão? Que média é fácil, né? A gente entende o que é média, só de olhar. Uhum. Agora, qual que é a interpretação do desvio padrão? Eu tô usando, não sei porquê, geometria analítica na minha cabeça para tentar lembrar. Não tem nada a ver com geometria analítica. Absolutamente nada a ver. Cara, o desvio padrão é quanto, em média, um valor aleatório desvia da média. Ok? Então, quanto, em média, um valor medido desvia da média. Então, vai ter o jogo que teve 6 gols, mas vai ter o jogo que teve 2 gols. Então, é um desvio padrão alto, entendeu? Se todas as partidas tivessem 4 gols, o desvio padrão seria 0. Porque todos os valores são iguais à média. Entendeu? Uhum. Desvio padrão é quanto, em média, um valor desvia da média. Muito bem. Então, é 1. E aqui, então, a amostra é 25, né? Então, o z calculado vai ser 0,4 dividido por 1 sobre 5. Eu chamei de z e coloquei um tal aqui. Também estou confundindo as matérias. Então, o z calculado é 5 vezes 0,4, ele é 2. O z calculado foi 2. Beleza? Uhum. Tudo bem até aí? Então tá.
Agora vamos lembrar que a gente está falando de uma distribuição normal, só que nós temos o quê? Nós estamos preocupados em ele ser diferente da média para um nível de confiança de 3%. De 5%, desculpa. Então, como eu quero que ele seja diferente, eu não estou preocupado só com o lado direito ou só com o lado esquerdo, eu estou preocupado com os dois, entendeu? Mas se isso aqui é 5%, eu não posso ter 5% aqui e 5% aqui. Porque eu estou estudando este evento aqui por um intervalo de confiança, um intervalo de significância de 5%. Se eu pegar 5% aqui e aqui, eu tenho 10%, certo? Uhum. Então, por isso que eu tenho que pegar 2,5 de cada lado. 2,5 aqui e 2,5 aqui. Eles são simétricos. Então, o valor associado vai ser o mesmo, mas não vai ser o de 5%. Eu estou pegando 2,5. 2,5. 2,5. Ok? Então, como é simétrico, o valor aqui, que eu não sei qual é positivo e aqui é negativo, só o que muda. Tá? Agora vamos olhar lá na tabela qual que é esse valor. Deixa eu abrir de novo a tabelations aqui. Ou se tu quiser me dizer, tem que encontrar o 2,5% lá, tá? Olha só, meu caro. 2,5%, né? Quanto é isso em número bruto? É 9,985. Certo? Concorda comigo? Uhum. Não, tá errado. Não é Não, 9,985. É 0,975. Isso. Porque se tu fizer 1 menos isso, vai dar o quê? 0,025, ou seja, 2,5. Né? Então, se a gente olha aqui na tabela, o 2,5% está aqui, ó, 0,975. Quando a gente encontrou o 5%, estava aqui, no 1,6. Aqui. E a gente quer o 2,5%, está aqui, 0,975. Ele é exatamente 1,9. 1,9, qual que está aqui nessa coluna? 1,96, concorda comigo? Uhum. 1,96. Beleza, então a gente já descobriu o Z crítico. Então vamos colocar isto lá no Paint. Então eu vou escrever tudo isso para tu lembrar a hora que tu pegar esse negócio aqui e for ler depois. Como queremos uma hipótese diferente, temos somado 5% dos dois lados da gaussiana, tendo um Z crítico associado a 13.000%. Tá bom? Uhum. Então, a gente sabe que o querido Z crítico aqui era 1,94. Eu falei isso, né? 1,94. E aqui, então, pela lógica, vai ser igual a menos 1,94. Ok? 2,5%. Vamos não confundir as coisas. Então, esse é o Z. Qual foi o Z que a gente encontrou? 2. Olha só que coisa. Um pouquinho depois só, né? A gente encontrou 2 aqui. Na real, menos 2, mas tanto faz. É assimétrico, né? Uhum. A gente encontrou menos 2. Vou chamar de Z calculado. Então, ele está dentro da região do Z crítico. Sendo assim, me vem a pergunta novamente para te fazer. Nós temos que aceitar a hipótese alternativa ou rejeitar a hipótese alternativa? Ele tá dentro. Não, ele tá fora, não tá? Ele está na região ali do Z crítico, né? Isso. Região extrema. Então a gente Isso. aceita a hipótese nula, a hipótese crítica, ou a gente rejeita? Hipótese alternativa ou a gente rejeita? Deixa eu ler de novo.
O texto que eu já esqueci. Ok. A Dica aceita. Aceita, exatamente. Porque ela está ali dentro da região crítica, então tu tem que aceitar a hipótese alternativa. Se ela tiver. A hipótese nula é sempre a hipótese que tem mais probabilidade. Isso. Então, seria aqui a hipótese nula. E ele não está aqui dentro dessa região. Está fora dessa região. Não é a hipótese nula. Vamos novamente escrever ali. Como o Z calculado está dentro de uma das regiões de Z crítico, significa que devemos aceitar a hipótese alternativa. Ou seja, para um nível de significância de 5%, a média de gols é diferente de 4 partidas. É isso. Então, sempre dentro do nível de significância. Beleza. Agora, para finalizar a aula, vamos pensar o seguinte. Eu estou pegando 5%, né? Uhum. Se eu pegasse um intervalo de confiança, um nível de significância de 10%. Esse 5 de cada lado. Esse 5 de cada lado. Ok? Isso faria o quê? Isso faria eu aumentar os valores dizer, quero dizer assim, isso faria eu ter uma maior chance da probabilidade da hipótese alternativa ser aceita ou ser rejeitada. Se eu aumento o intervalo de confiança, se eu aumento o valor da porcentagem aqui, se em vez de 5 é 10, eu estou aumentando a possibilidade de uma hipótese alternativa ser aceita ou eu estou diminuindo? Está aumentando. Está aumentando, exatamente. Porque se eu colocasse 10%, estaria por aqui, né? Aqui e aqui. Cada vez mais a área de aceitação. Isso, então teria mais Zs possíveis para estar dentro do Z crítico e assim aceitando a hipótese alternativa. Exato. Exatamente isso. Então, veja que é bem fácil as contas aqui nesse assunto, porém, ao mesmo tempo, é bem delicado a análise da resposta. Né? Não adianta tu só fazer a conta. Exato. Tem que analisar. Analisar se aquilo é aceito, se não é aceito, e por aí vai. Tá bom? Aham. Então tá bom. Então falou! Até segunda! Até segunda. Valeu! Falou.